Boa noite a todos. Vou tirar aqui que fica mais fácil, né? Nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, apesar de todas as dificuldades, de todas as limitações e alguns desafios que todos nós aqui estamos enfrentando, pela graça do Senhor, esta conferência está sendo realizada. Com todas as dificuldades, nós estamos aqui, e que Deus seja honrado e glorificado por sua palavra e pelo empenho dos nossos irmãos, e que Ele esteja consolando e curando aqueles que estão enfermos e não puderam estar aqui. Que Deus esteja estendendo a sua misericórdia sobre todos nós. Irmãos, eu estou muito contente de poder participar desta conferência mais uma vez. Estive aqui em 2015, faz um tempinho já, e o tema da conferência era Jonas 3:2, vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem. Eu estou lembrando, não é porque minha mente é muito boa, não, é porque eu estava preparando as mensagens, lembrei que eu tinha pregado aqui, eu fui olhar minhas anotações, é por isso que eu lembrei do tema, tá? Mas o tema desta conferência, que está em Atos capítulo 8, 26 e 31, será o tema, o texto base dos dias que nós vamos meditar aqui. E quando o irmão passou para mim, obrigado, irmão, quando ele passou para mim esse tema, eu fiquei contente, porque é um tema propício para o estilo da reunião que nós estamos aqui, que são missões. E nós temos aqui algo muito precioso, não é? Dentro da obra missionária, do evangelismo e assim por diante. Então nós vamos usar como base Atos capítulo 8, 26 e 31. Abra sua Bíblia aí, nós vamos fazer a leitura em Atos capítulo 8, e será o tema aí, base de toda a nossa meditação nesses dias. Muito bom também o painel aqui, né? Quem fez, está de parabéns, ficou muito bem ilustrado. Eu estou vendo alguém dar risada. Foi o quê? Quem fez? Levanta a mão quem fez esse desenho aqui. Aí, ó, parabéns, muito bom, ficou muito bem, muito legal mesmo. Eu estava sentado ali olhando, dá para a gente sentir, né? Filipe, o eunuco e a alegria, olha lá, ali está representando a alegria tanto de Filipe quanto do eunuco, num simples desenho. Olha que representação perfeita da transformação e da alegria do mensageiro que levou a mensagem e a vida foi transformada. Parabéns, parabéns mesmo. Vamos para o nosso texto, Atos capítulo 8, 26, também um abraço para os irmãos lá de Maturéia, que eles estão, alguns aí estão online assistindo, e para todos vocês que estão online também, agora eu vou olhar para a câmera, né, falar lá para eles que estão online, que Deus abençoe grandemente vocês também, e que esses dias seja de fato um dia especial, um dia de transformação da vida de vocês. Seria muito bom se nós pudéssemos estar vendo vocês aqui pessoalmente, mas graças a Deus nós temos a tecnologia, vocês estão nos vendo aí pelo seu celular, pela sua TV. Que Deus abençoe grandemente vocês também. Atos capítulo 8, iniciando no verso 26, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. E ele estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo?
E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. O tema dessas reuniões realmente é um tema importante, e eu espero que o Espírito do Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no seu coração, no meu, para que nós entendamos a necessidade, a importância e a urgência de explicarmos a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos dá nesse momento de estarmos aqui com irmãos e irmãs, com a Tua igreja, para celebrarmos este momento de transmissão, de estudo da Tua palavra. E o nosso desejo, ó Pai, e a necessidade que temos, é que o Teu Espírito esteja preenchendo os nossos corações, trazendo a cada um de nós o entendimento daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É isso que nós pedimos, clamando a Tua graça sobre aqueles que não puderam estar aqui por causa da enfermidade. Esteja com Tua mão estendida sobre estes, ó Pai, que os sintomas estejam passando, dê conforto e cure, ó Pai, os Teus servos que estão com estas enfermidades. Assim nós oramos ao nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, o tema desta reunião ele é importantíssimo. Por quê? Porque nós vivemos dias onde a mensagem está sendo, primeiro, deturpada. Nós temos uma intensificação de ensinos estranhos, de ensinos errados, e que, por causa disso, a mensagem ela vem sendo comprometida. Portanto, entender o que significa a mensagem, entender como transmitir essa mensagem é fundamental para os dias de hoje, para todos nós cristãos, porque o ID de Jesus, a ordem de pregarmos o Evangelho, não foi dada a um grupo especial de pregadores, mas foi dada a todos aqueles que são discípulos de Cristo. Eu entendo perfeitamente que dons de ensino, dons de exortação, dons para pregação, de ensino, de doutrina, Deus tem levantado, o Senhor Jesus tem levantado líderes e homens especiais com esta capacidade, com esta habilidade para exortar e ensinar a sua igreja. Mas evangelizar, pregar o Evangelho, anunciar a salvação, isso é dado a todos nós. Até porque pregar o Evangelho é apenas anunciar a própria experiência que um dia nós tivemos de ter recebido Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, a importância desse tema, ela tem este viés, este aspecto de despertar em nós o que é a mensagem. Sabermos que existe uma mensagem a ser transmitida, e que esta mensagem ela deve ser anunciada e explicada. Por quê? Porque nós nascemos sem o entendimento do que é esta mensagem. Quando nós nascemos, como o nosso irmão falou, nós nascemos como homem natural. Nós não compreendemos as coisas do Espírito, nós não temos a salvação, nós nascemos separados de Deus, e por isso nós precisamos ouvir esta mensagem, nós precisamos compreender essa mensagem. Mas para que aquele que não compreende, aquele que não entende, entenda, é preciso que aquele que transmita, saiba transmitir. Então, importante porque existe uma mensagem, e é importante porque precisamos compreender que esta mensagem, ela tem que ser transmitida de acordo com a vontade daquele que envia a mensagem. Portanto, nós temos que entender que a mensagem ela tem que ser transmitida conforme o autor deseja. E o autor do Evangelho é o nosso Deus. Portanto, nós não podemos de forma alguma inventar, alterar, enfeitar esta mensagem. Nós precisamos transmitir a mensagem da forma como ela deve ser anunciada, ou conforme o autor deseja que essa seja anunciada. E nesse momento, nossa introdução, eu quero despertar em você esta urgência e esta necessidade que você e eu, todos cristãos, temos de compreender o que é a mensagem e de como ela deve ser transmitida. Porque a maioria das heresias que nós temos hoje
Elas surgem exatamente, o que é uma heresia? É um ensino que se desvia daquilo que o Senhor Jesus ensinou, daquilo que nós temos nas Escrituras, ou uma interpretação equivocada dos ensinos de Jesus ou dos apóstolos. Isto é uma heresia, é um desvio. E as grandes heresias que nós temos, grandes e pequenas, que nós temos atualmente, e não só atualmente, mas desde o início da igreja, elas surgem exatamente na falha da transmissão dessa mensagem. Porque em algum momento quem transmitiu a mensagem não compreendeu o que é a mensagem e não transmitiu a mensagem conforme o autor desejava que essa mensagem fosse transmitida. Então altera-se algumas coisas, altera-se alguns princípios, enfeita-se algumas coisas e a mensagem ela acaba sendo transmitida de uma forma equivocada. E nós temos hoje, podemos olhar e pensar, puxa, mas realmente há muita coisa sendo feita hoje. A mensagem está sendo anunciada e de fato, não temos como negar que nós vivemos hoje, no dia atual, na nossa geração, uma explosão de transmissão do Evangelho. Em todo o mundo, na história do mundo, desde o início do cristianismo, nunca, grave isto, nunca nós tivemos tantos projetos missionários, tantos livros, tantos vídeos, tantas mensagens, tantos seminários, tantas Bíblias e traduções sendo produzidas, tecnologia, pessoas que podem estar ouvindo e assistindo a pregação do Evangelho através da internet, de qualquer lugar do mundo, dentro da sua casa, dentro do carro, no ônibus. Portanto, nós vivemos uma época, um momento onde há uma explosão de transmissão da mensagem, como nunca houve em toda a história do cristianismo. Nós temos Bíblias hoje com uma grande facilidade. Eu estava lendo uma notícia da história, né, contando uma parte da história ali da prensa de Gutenberg. Mas antes da prensa de Gutenberg, que facilitou muito a produção de Bíblias, de livros em geral, antes uma Bíblia, ela tinha o preço de uma Mercedes-Benz classe S, mais ou menos $500.000. Imagina, uma Bíblia, isso em 1445, antes dessa data, uma Bíblia custava o preço de uma Mercedes-Benz classe S. Por isso, do início da igreja até aproximadamente os anos 1500, a maioria dos cristãos não tinha uma Bíblia nas mãos. De 500 anos para cá, é que isto foi se popularizando. Hoje nós temos Bíblia gratuita no celular. Se você quer uma de papel, você pode escolher a tradução que você quer. Depois da tradução de Lutero, estou contando isso aqui só para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Depois da tradução de Lutero, isso já quase 100 anos depois da prensa de Gutenberg, a Bíblia das traduções de Lutero, as primeiras, custavam o preço de uma geladeira hoje. Já diminuiu um pouquinho o valor, né? Era uma Mercedes-Benz, agora já uma geladeira, mas uma geladeira ainda hoje não é qualquer um que pode comprar. Você teria que fazer em 10 prestações para ter uma Bíblia. Uma Bíblia. Custa o que hoje? Uma desse tipo aqui, R$50. Menos do que um dia de trabalho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que nós vivemos hoje numa era onde nunca houve tanta transmissão do Evangelho e tanta facilidade para se anunciar o Evangelho. Mas sabe o que é mais triste de tudo isso? E nós poderíamos levantar as mãos e glória a Deus por tudo isso. E sim, glória a Deus por tudo isso. Mas sabe o que é triste quando a gente constata esses fatos? É que sim, nunca na história houve tanta transmissão, tanta atividade, tantos livros, Bíblias, seminários, tudo para se pregar o Evangelho. Nunca houve tantas igrejas, mas também em toda a história, nunca houve um momento
onde houve igrejas tão vazias de Cristo, onde o mundo esteve tão vazio de Jesus Cristo. Aliás, o cristianismo está em declínio no mundo e o ateísmo em ascensão. Não é controverso isso? Não é estranho que em tempos mais difíceis o Evangelho cresceu e hoje com tanta facilidade o Evangelho está entrando em declínio? Sabe por quê? Porque a mensagem não está mais sendo transmitida como deveria ser transmitida. E às vezes a gente ouve uma vozinha do inimigo falando assim: o importante é pregar. E essa é uma das coisas que às vezes a gente ouve por aí. O importante é pregar. Sim, o importante é pregar. Mas como pregar e que mensagem está sendo pregada? Porque o importante é pregar, mas pregar o quê? Esse evangelho barato, que não tem Cristo. Venha para a igreja, venha ser feliz, venha que o Senhor vai mudar a sua vida e deixe a sua carteira aqui e Deus transforma a sua vida. É isso? É esse evangelho? Não, esse evangelho leva para o inferno. Esse evangelho condena. O evangelho que está sendo pregado na maioria das igrejas hoje está levando pessoas para condenação. Falando de Jesus, isso é absurdo. Falando de Jesus e levando pessoas para condenação. Lembra do que nós falamos ontem na reunião de oração, para quem esteve lá presente e assistiu, ou assistiu? Que vai chegar um dia e Jesus vai chegar gente diante de Jesus e falar: mas nós falávamos no teu nome, nós expulsávamos até demônios no teu nome. E Jesus vai olhar para essas pessoas e falar: mas eu não sei quem são vocês. É o joio no meio do trigo. E essas pessoas estão hoje aqui, no meio da igreja do Senhor, no mundo, pregando sobre Jesus, e pessoas sendo levadas para a condenação. De que adianta encher um local de pessoas, se a mensagem que é transmitida ali não tem Cristo, não fala do pecado, não anuncia salvação, não anuncia uma renúncia na sua vida, se aquele evangelho que é pregado não transforma vidas? De que adianta? É só um aglomerado de pessoas. Se você é cristão e já sentiu o poder transformador do evangelho, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que não adianta pregar para massagear ego do ser humano. Nós temos que pregar para que o Espírito converta almas, e para que isso aconteça, só uma mensagem genuína que apresente Cristo pode fazer. Transformar vidas, só o Espírito Santo, através de uma mensagem genuína, e esta mensagem genuína, ela tem que apresentar Jesus Cristo. Mateus 15:8, Jesus diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso foi falado em Isaías 29:13, 700 anos de Jesus, e Jesus está repetindo isso, e eu digo para vocês que isso ainda está acontecendo nos dias atuais. Pessoas que estão falando em nome de Jesus, mas que não pertencem a Jesus. Pastores pregando sobre Jesus, quando na verdade é uma mensagem que não produz salvação. Se não for anunciado da forma como o autor deseja, essa mensagem não produz efeito. E é por isso, meus queridos, que a igreja atualmente perdeu a influência no mundo. A igreja nos dias atuais perdeu a sua autoridade no mundo, perdeu a sua influência. Por isso, cada dia mais pessoas saem das igrejas, abandonam as igrejas, e cada vez mais o ateísmo cresce e as críticas contra o cristianismo só aumentam, porque o que as pessoas veem sendo anunciado por aí, a atitude que muitos estão vendo daqueles que se dizem cristãos, não é atitude de cristãos. E por isso eles dizem: se isso aí é o verdadeiro cristianismo, eu não quero para mim. Isso só pode ser um absurdo, isso só pode ser coisa de religioso mesmo. Por isso a igreja perdeu a sua influência no mundo, porque nós não estamos apresentando ao mundo Jesus,
Mas o que nós vemos por aí são líderes apresentando seus próprios ministérios, sua própria inteligência, sua própria interpretação, seus próprios desejos, seus próprios projetos de poder. Infelizmente. E eu quero que você pense no seguinte: nós temos, eu chamo de tríade. Tríade é porque é 3, tá? Tríade é porque é 3. 3 pontos importantes para se compreender a mensagem. A mensagem, o mensageiro e o destinatário, tá? Isso aqui é o que nós temos em qualquer pregação, obra missionária, qualquer projeto que esteja relacionado com a pregação do Evangelho vai passar por estes 3 pontos: a mensagem, o mensageiro e o destinatário, o ouvinte. O sucesso ou fracasso de qualquer pregação, projeto, seja lá o que for, vai estar na apresentação de um desses 3 pontos. Se você não entender o que significa cada um desses pontos e como eles estão interligados, você terá uma mensagem deficiente. Portanto, sucesso ou fracasso vai depender de como nós estamos lidando com esses 3 pontos. Porém, eu queria poder discorrer um pouco mais sobre essa questão do sucesso e fracasso, mas vamos pensar no seguinte: quando eu falo sucesso e fracasso, não estou dizendo que nós devemos avaliar o que é sucesso e o que é fracasso pelos nossos critérios. Porque o que pode parecer sucesso para mim, pode parecer fracasso para o outro. Mas a grande questão é que não sou eu o avaliador do que é sucesso e do que é fracasso numa obra missionária, ou num projeto, ou numa pregação, ou numa conferência como essa. Quem vai analisar e avaliar o que é sucesso ou fracasso é o Senhor. Portanto, é pelo padrão dele que deve ser avaliado. O compromisso que nós devemos ter é sempre com o Senhor. Portanto, o sucesso é de acordo com o padrão do Senhor. Sucesso no ministério, eu digo que é transmitir a mensagem sempre, conforme Deus a deixou. Conforme o Senhor quer que nós transmitamos. Sem inventar, sem enfeitar, mas transmitir com autoridade aquilo que o Senhor tem determinado. Agora deixa eu só fazer uma observação aqui, que é muito importante também, porque quando nós estamos falando sobre, vamos considerar um parênteses aqui, tá? Como nós estamos aqui trabalhando sobre missões, estamos trabalhando com pregadores, com pessoas que são pregadores, pessoas que serão pregadores, não é? Ainda no futuro, estão se preparando para isso. Existe um probleminha que às vezes acontece, que eu já vi acontecer, que acaba sobrecarregando missionários, sobrecarregando líderes, sobrecarregando pregadores do Evangelho. Sobrecarrega mesmo, isso traz um peso enorme. Quando as pessoas esperam de um pregador, esperam de um missionário que ele salve almas. Tem que ter resultado. Lembra que eu falei? Sucesso e fracasso? Às vezes nós olhamos para um ministério, para um irmão que está em determinado lugar, ou para um irmão que está pregando, e nós avaliamos se aquele ministério está tendo sucesso ou fracasso pelo número de pessoas que estão se convertendo. Isto é um grande engano. Isto é um erro que não deveria ser cometido. Você não pode nunca considerar sucesso ou fracasso de um ministério, de um missionário, ou seja lá de quem for, pelo número de almas que estão sendo convertidas. E geralmente o texto que é utilizado está em Isaías 55:11, que na verdade ele traz para nós o oposto do que às vezes é entendido. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor nunca volta vazia. E aí a maioria dos crentes pensam assim: o pregador, o missionário, ele prega, tem que haver conversões. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E se não está tendo conversões, o que está acontecendo aí?
Por quê? Por que, irmão, não está tendo conversões aí? Eu já ouvi isso, eu já ouvi essas acusações. Já ouvi irmãos sendo acusados assim, pressionados a dar resultados. E sabe, meus queridos, talvez esta tendência que existe nas igrejas, e eu espero que não exista na igreja aqui de Petrópolis, esta cobrança dos missionários, dos líderes, daqueles que estão em outros lugares fazendo o trabalho, pregando o evangelho, talvez esta cobrança é que acabe levando esses pregadores a apresentar números. E aí vai fazer com que esses irmãos que às vezes estão trabalhando nas suas dificuldades e limitações, comecem a alterar um pouquinho a mensagem para atrair pessoas, a fim de que tenha números, para que possa apresentar os números e mostrar, olha, nosso ministério é um ministério de sucesso. Porque tem que ter gente, tem que ter conversões. Quantos anos está se passando aí e não teve nenhuma conversão? É claro que quando se prega o evangelho tem conversões, é fato isso, mas o que eu quero deixar aqui é pelo menos tirar um pouquinho desse peso dos irmãos que pregam, que às vezes é colocado por outros, que não estão no campo, que não entendem os desafios. Estou falando agora para os irmãos que pregam, irmãos que são missionários, vocês que estão me ouvindo. Às vezes você, irmão que oferta, o irmão que ora, que é da igreja, mas não está no campo missionário, às vezes você é um dos que ajudou a colocar uma pedrinha em cima das costas de um irmão que está lá no campo, sofrendo, trabalhando, exigindo dele, sabe o que? Aquilo que ele não pode dar. E é isso que nós vemos aqui. A mensagem, ela tem a finalidade de produzir, presta atenção aqui, salvação ou condenação. Meu querido, pregador da palavra, aquele que está lá pregando o evangelho, o missionário que vai para um lugar, vai para o outro, ele não tem compromisso, ele não tem condições de salvar ninguém. Ele tem que ter sim compromisso de pregar a palavra. Ele tem que ter o compromisso de pregar a palavra genuína. Se ele não pregar a palavra genuína, não vai haver conversões mesmo. Mas se ele pregar a palavra genuína, vai haver conversões. Mas não é o poder dele converter e salvar ninguém. Quem transforma vidas é o poder do Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Portanto, não cobre dos pregadores números de pessoas salvas, porque eles não podem salvar, eles só podem anunciar. E aquele texto de Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas produz aquilo que o Senhor quer que ela produza. E a palavra do Senhor, uma vez anunciada, produz duas coisas, e às vezes a gente acha que é uma só. Ela produz duas coisas: produz salvação e condenação. Portanto, meu irmão pregador, quando você anuncia a palavra, você não tem o poder para salvar ninguém. Mas se você for fiel na transmissão da palavra, a palavra não volta vazia, porque aquele que ouviu a palavra do Senhor não volta vazia, ele será salvo ou ele será condenado. A nossa responsabilidade é apenas transmitir a mensagem, o resultado é com o Espírito Santo. Eu abri esse parênteses aqui apenas para falar com os irmãos pregadores, eu junto com eles, porque eu sei que às vezes é muito fácil colocar uma pedra pesada em cima daqueles que estão carregando aquilo que nós não estamos carregando, que nós não queremos nem sequer pôr a mão. Aí você vai lá e joga uma pedrinha em cima daquele que está já sobrecarregado. Então cuidado, tá? Cuidado, para não sobrecarregar aqueles que estão anunciando o evangelho, cobrando deles aquilo que eles não podem dar. Mas pregadores, sejam fiéis na transmissão da mensagem. Então a tríade missionária, o que eu disse no início, que todo o nosso projeto, toda a nossa pregação, ela tem que se apoiar nesses três pontos, é a mensagem, e temos 5 minutos apenas aqui, a mensagem, e quando a gente vai lá para Lucas, na parábola do semeador, nós sabemos que a mensagem é a palavra de Deus, é aquilo que Deus falou, é o que nós devemos anunciar. A mensagem é a palavra do Senhor. O mensageiro é quem? É o semeador, é aquele que está jogando a semente. E todos os discípulos são semeadores,
Todos os discípulos foram chamados para pregar o evangelho, e o destinatário é aquele que ouve, ou seja, na parábola do semeador, o destinatário é o coração, é a terra, é a boa terra, é a terra que vai receber a mensagem. E nós temos esse padrão em todas as pregações, em todos os projetos, em tudo, na obra missionária, no âmbito espiritual, nós vamos ter esses 3 pontos: a mensagem, o mensageiro e o destinatário. E é interessante quando a gente pensa na parábola do semeador, né? Que ali nós temos o semeador, a semente e a terra. E todos nós aqui um dia fomos a terra, que recebeu a semente. Jesus é o primeiro semeador, ele foi o primeiro. Ele lançou na terra, a semente germinou em alguns corações, e diz ali o quê? Que a semente, uma vez que germina, ela produz fruto, não é? Uma vez que nós fomos terra, uma vez que a semente caiu no nosso coração e ela deu fruto, nós agora somos o fruto, e aí o ciclo se repete. Nós passamos agora de fruto, uma vez que o fruto nasceu no nosso coração, nós somos daquele resultado do primeiro que semeou. Agora que nós somos o fruto, nós passamos a ser semeador, e aí nós semeamos outros. Essa semente que nós anunciamos, que é a palavra de Deus, cai no coração, aquela palavra frutifica, salva, e aquela pessoa que é fruto da semente que nós lançamos, ela vai também ser mais um semeador, e o ciclo vai se repetindo. É bonito isso, não é? Eu acho muito bonito essa forma como Jesus usou na parábola do semeador, como é um ciclo. O semeador foi Jesus. Os primeiros frutos foram os discípulos, mas os discípulos depois se tornaram também semeadores. Um dia a semente caiu no meu coração e eu fui o fruto da semente que alguém lançou. Mas agora eu me tornei também um semeador, que jogo sementes, e outros estão se tornando frutos da semente que eu lancei, e eles também um dia serão semeadores e continuarão o processo, semeando e a semente frutificando, e mais pessoas vindo, se convertendo e se tornando semeadores, e assim por diante, até o dia que Jesus voltar. Esse é o ciclo da pregação do Evangelho. É muito bonito, né? E quando a gente vai para a passagem de Lucas, nós temos exatamente isso. Nós temos essa tríade ali sendo apresentada. Nós temos o Filipe e o eunuco, e o que nós temos ali? A mensagem. O que é que o eunuco está lendo? O profeta Isaías 53, falando sobre Jesus. Ele está lendo a mensagem. Ele estava lendo um livro que algum discípulo tinha escrito com interpretações filosóficas estranhas, diferentes. Não, ele estava lendo o profeta Isaías, a mensagem. E nós temos o quê? O mensageiro. Está ali, Filipe. Filipe é enviado pelo Espírito Santo para ser o mensageiro, viu? Mensagem, mensageiro e quem? O próprio destinatário, o ouvinte, aquele que está ouvindo. Nós temos isso em todas as pregações, nós temos isso no livro de Atos: mensagem, mensageiro e o ouvinte. Quando você vai para a pregação de Pedro, por exemplo, aqui em Atos 3, 4, você vai ver que tipo de pregação Pedro está apresentando. Então a mensagem, ela tem que sempre ser cristocêntrica, ela tem que sempre apresentar Cristo. A mensagem apresenta Cristo, Cristo e Cristo e Cristo, pronto, nada mais. Você não tem que apresentar outra coisa, meu irmão. Eu não sei pregar, meu querido, você não sabe falar Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para pagar o preço do nosso pecado, e que um dia Ele vai voltar para punir aqueles que não crerem nele. Esse é o Evangelho. É o que Filipe estava explicando para o eunuco, porque o eunuco pergunta: ele está falando, esse profeta aqui está falando dele mesmo ou fala de um outro? E Filipe vai falar: ele está falando de Jesus.
O mensageiro, nós poderíamos ainda aqui falar do seu caráter, de como ele deve agir, de como ele tem que ter compromisso com a mensagem. E o ouvinte, tá, já acabou o tempo, tá certo, entendi, tá apitando aqui, né? O mensageiro, ele tem que ter seu caráter, e o ouvinte, ele vai ter que ter esse desejo, porque se o ouvinte não tem o desejo, não adianta você pregar para ele, não é? E quem vai despertar esse desejo é o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que mandou Filipe lá pregar para aquele eunuco? Irmãos, isso aqui é algo realmente precioso. Agora, quando a gente pensa na mensagem, o mensageiro e o destinatário, eu gosto de pensar na mensagem em especial. Que mensagem você está pregando? Porque realmente é um ponto importante. Que mensagem você está pregando? Eu disse no início que nós estamos vivendo uma era onde a mensagem está sendo alterada. Então, que mensagem você está pregando? Que semente você está lançando? Qual é o preparo que você, meu irmão, está tendo para anunciar esta mensagem? Eu me lembro de uma época, de um tempo que eu estava no acampamento de jovens e tivemos um grupo assim de perguntas, nós nos reunimos. E um dos jovens, eu estava falando exatamente sobre a importância de você se preparar, você que é jovem em especial, que está aqui, que está nos ouvindo, e que tem vontade de se envolver na obra missionária, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa buscar apoio, você precisa aprender, porque se você não aprende, você não pode ensinar, você não tem como ensinar aquilo que você não sabe. Então estávamos ali conversando, explicando isso com os jovens, e um jovem, naquele espírito de jovem, né? Eu quero é sair para o mundo pregando sobre Jesus. E ele se levantou e falou: olha, eu acho que isso é besteira. Falei: por quê? Falei: porque enquanto nós estamos perdendo tempo estudando, fazendo seminário, as pessoas estão indo para o inferno. Parece algo muito bonito, não é? Mas deixa eu perguntar para você: você confiaria fazer uma cirurgia no coração de um cardiologista que está ainda nos seus primeiros meses de medicina? Você confiaria? Ele está fazendo, não fez nem um ano de medicina ainda. Ele falou: eu opero seu coração, pode deixar que, eu sei. Não, porque olha, eu vou ficar 8 anos estudando medicina ainda. Se você está precisando de uma cirurgia, você vai morrer. Eu faço a sua cirurgia. Então, eu falei isso para o jovem. Eu falei: pois é a mesma coisa, só que é pior. É pior, porque se um pregador sai por aí falando aquilo que ele acha, pregando um evangelho que ele não tem noção do que ele está falando, ele é muito mais perigoso do que um cirurgião que quer operar seu coração, mas que ainda está no primeiro ano de medicina. É verdade, gente. Ele é muito mais perigoso, sabe por quê? Porque ele está lidando com a sua alma. Meu querido, a mensagem, a pregação, aquilo que nós anunciamos, tem a ver com a alma das pessoas. É o destino eterno das pessoas. Nós não podemos brincar de ser pregador. Nós não podemos brincar de subir aqui e anunciar palavra. Nós não podemos brincar de sair na rua e sair pregando o evangelho, porque se você não sabe que mensagem está pregando, você, em vez de estar semeando uma semente que produz vida, você estará produzindo veneno, estará semeando uma semente que pode produzir morte na vida das pessoas, e infelizmente nós temos visto muito isso acontecer. Irmãos, como introdução, eu quero que isso desperte no seu coração o desejo de se preparar, de buscar, de aprender, porque aquilo que você não sabe, você não pode ensinar, mas que você busque a presença do Espírito Santo, busque a orientação do Senhor, se prepare para que Ele possa te usar grandemente e de fato, muitos frutos venham através da sua vida, e que esses dias possam servir de um despertamento para a sua alma. Dias difíceis que nós estamos vivendo, desafios, mas quem sabe seja exatamente um momento assim que você precisa passar, de pressão, de preocupação, para que você valorize o propósito que Deus tem para a sua vida, e você pare um pouquinho e pense: o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou vivendo a minha vida cristã?
porque eu posso partir desta vida de um momento para o outro. E o que eu já fiz para Deus? Pensa nisso. Quem sabe esses dias pode despertar isso no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.